O ser humano gosta de se ver como um ser evoluído, portador de uma mente racional. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época em que não éramos o ser dominante do planeta Terra. Nossa investigação começa nas cavernas da África do Sul, berço da humanidade. Aqui nas grutas do rio Clássias há vestígios de fogueiras usadas por seres humanos para assar carne e vegetais há cerca de 120 mil anos, e talvez seja a cozinha mais antiga da história, mas não é a fogueira mais antiga que conhecemos. Em Israel, especialistas encontraram fogueiras mais antigas ainda, cerca de 300 mil a 400 mil anos atrás, e essa ainda não é a fogueira mais antiga. Mais recentemente, na caverna em Onderweg, também na África do Sul, foi encontrada aquela que pode ser a fogueira mais antiga da história, cerca de 1 milhão de anos. A descoberta do fogo aconteceu bem antes do que você imaginava, não é? Os Homo erectus viviam em um mundo perigoso, mas eles já possuíam recursos importantes para sobreviver. Eles tinham capacidade de caçar em grupos coordenados e cuidar de companheiros doentes. Além de usar ferramentas de pedra, eles já conheciam o fogo, pois já viram árvores e moitas em chamas, seja por causa de raios ou atividade vulcânica. Já sabiam também que o fogo emitia luz e calor, e que podia machucar. Mas eles sabiam principalmente que o fogo não pertencia a eles, e nem ao seu bando. O máximo que eles conseguiam fazer era transportar o fogo. Um galho em chamas, por exemplo, podia servir de tocha, mas quando esse fogo se apagava, o seu mundo voltava a ser sombrio. Isso muda quando eles percebem que esfregar uma pedra na outra ocasiona algo surpreendente: faíscas. Eles não sabiam bem o que era aquela luz, mas ela despertava curiosidade. E quando uma daquelas faíscas cai no mato seco, seu mundo ganhava luz. O fogo deixava as noites menos escuras e perigosas, pois quase nenhum predador se aproximava, e os poucos que se arriscavam eram facilmente detectados. Mas não demorou muito até que os homens primitivos percebessem que o fogo poderia ser usado nas caçadas, encortando suas presas. Afinal, todos os animais tinham medo do fogo, até mesmo os mais ferozes. O fogo deixou as caçadas mais fáceis, mas também trouxe uma gama de alimentos para nossa dieta, como arroz, trigo, batata. Esses alimentos jamais estariam no nosso cardápio sem o fogo. O fogo também fez os dias ficarem maiores. Mas isso não tem a ver com as noites serem iluminadas pelas fogueiras, e sim com o tempo necessário para as refeições. Os chimpanzés, por exemplo, gastam 5 horas mastigando alimentos crus. Porém, a comida dos Homo erectus eram cozidas. Elas precisavam de apenas 1 hora para se alimentar, tendo tempo de sobra para se dedicar a novas descobertas. A fogueira tornou nossa vida divertida. Ficar acordados em volta da fogueira era um novo passatempo. Hoje, quando conversamos até tarde com nossos amigos, estamos recriando o comportamento dos nossos ancestrais. No momento em que a humanidade acendeu sua primeira fogueira, ela fez o que nenhum outro animal conseguiu até hoje: controlar a natureza. E se avançarmos um pouco no tempo, milhares de anos depois, os descendentes desses humanos primitivos já são bem diferentes deles. E algumas dessas mudanças só foram possíveis graças ao fogo. Uma delas está nos dentes. Como os hominídeos não precisavam mais de presas afiadas para rasgar a carne, possuíam dentes menores, muito parecidos com os nossos. Também são capazes de pensamentos muito mais complexos que seus ancestrais. E isso também está ligado à comida cozida. Nossos antepassados não faziam ideia, mas ao cozinhar um alimento no fogo, eles aproveitavam muito mais seus nutrientes. A dieta ficou mais nutritiva, possibilitando o maior desenvolvimento do nosso corpo, principalmente do nosso cérebro. E acredite se quiser, mas essa mudança cerebral também afetou nosso intestino. A comida cozida é mais fácil de ser digerida, então o intestino dos nossos antepassados começou a diminuir.
E como o intestino e o cérebro são órgãos que mais consomem energia, a diminuição do nosso intestino abriu um espaço energético para o desenvolvimento do cérebro, ficando cada vez maior. O momento em que o homem controla o fogo é um dos pontos mais importantes da nossa história. Os hominídeos nem imaginavam que sua descoberta faria com que seus descendentes morassem em lugares que eles nem sonhavam, como lugares extremamente congelantes. Conforme os séculos foram se passando, o fogo se tornou um elemento essencial para a vida humana, participando na produção de armas e ferramentas de ferro, bem como da arte, dentro das fornalhas postas para fazer figuras de cera e vasos, sem falar na religião, onde tochas e fogueiras eram comuns em templos, assim como nas primeiras vilas e cidades. Nossa história foi escrita com fogo. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Já a violência sempre fez parte da nossa história, independente da perspectiva que você olhe. Seja numa década, num século ou um milênio, os seres humanos sempre encontram uma maneira de derramar sangue. Não demorou muito até descobrirmos que o fogo também era uma poderosa arma de destruição. Se no começo usávamos ele apenas em caçadas, logo se tornou essencial em guerras. E aqui estou falando tanto das guerras de humanos contra tribos diferentes, mas principalmente da guerra que a humanidade trava contra a natureza. O governo da Califórnia, nos Estados Unidos, declarou estado de emergência por causa de um incêndio florestal que começou na sexta-feira e até agora não foi controlado. As chamas já destruíram mais de 60 quilômetros quadrados de mata e provocaram uma fumaça tão intensa que pôde ser vista do espaço. Pouco tempo depois que nossos antepassados controlaram o fogo, começaram a surgir as primeiras queimadas. Florestas passaram a ser incendiadas para criar campos abertos com animais mais fáceis de serem caçados. O tempo foi passando e queimadas com outros objetivos foram surgindo. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais, por exemplo, utilizavam o manejo do fogo para abrir áreas usadas para lavouras ou na criação de animais em pequena escala. Claro que essas queimadas eram sempre controladas e nunca ultrapassavam 4 hectares de terra, e sempre com a aprovação de autoridades. O problema real são as queimadas criminosas, que aumentaram muito nos últimos anos. Elas são executadas por proprietários rurais que não têm nenhum compromisso com a questão ambiental, ou então por pessoas que querem se apropriar ilegalmente de alguma área de terra, que são os famosos Healy. Aqui no Brasil, a floresta amazônica é uma das que mais sofre com essas queimadas. Centenas de espécies de plantas e animais da Amazônia já foram afetadas. Então é importante conhecer um pouco a história de como o fogo nos ajudou a evoluir e como podemos usá-lo de maneira construtiva. Afinal, só conseguimos chegar onde chegamos trabalhando com a natureza ao nosso lado.